Como vão, guerreiros? Tudo bem? Aqui quem vos fala é Aquiles. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão da paternidade e a importância que ela tem na vida de uma pessoa, seja de um rapaz ou seja de uma moça, mas mais focado na vida do rapaz, do garoto, da criança, do adolescente e do futuro adulto. Pessoal, o que acontece? Falar um pouco da minha experiência para vocês. Tudo o que eu falo, pessoal, de experiência própria, já está intrínseco, que é empírico, visto que passei pela situação. Não foi algo que eu ouvi falar. Tudo aquilo que nós ouvimos falar, nós não sabemos quantos por cento da história é verdadeira. Mas aquilo que foi a sua experiência pessoal é aquilo que você mais irá passar conhecimento, pessoal. Porque é algo que você viveu. Então, você vai dar maior ênfase nos detalhes e as pessoas vão aprender com a sua experiência. Ou vão adquirir maior criatividade para também estar passando as suas experiências. Então, o que acontece, pessoal? Falar um pouco da minha história para vocês nesse quesito em relação a Aquiles e seu pai. O meu pai foi embora de casa quando eu tinha 10 anos de idade, entre 9 e 10 anos de idade. Ele cometeu um ato de infidelidade para minha mãe e isso resultou em separação. O que acontece, pessoal? A minha mãe, ela não lidou bem com isso e eu acredito que ninguém lida. A traição é algo que mexe muito com o ego da pessoa. A minha mãe, ela entrou em depressão e tentou até suicídio algumas vezes porque ela não conseguiu lidar com o fato de ter sido trocada por outra pessoa, ainda mais nova. Minha mãe já tinha ali, já estava na casa dos 40 anos. E o meu pai traiu ela com uma mulher 22 anos mais nova do que ele. Meu pai tinha 44 e a mulher tinha 22. Cara, e vou dizer uma coisa. Uma gorda derrubada. Uma gorda derrubada. Gente, a minha mãe era muito mais bonita com 40 anos de idade do que a mulher com 22. Mas o meu pai, com uma poligamia no talo, e sem domínio próprio, fez o que fez, ok? Aconteceu isso. O que veio a seguir, pessoal, é que não é algo bom. Eu sofri com alienação parental, ou seja, a minha mãe, ela não deixava que o meu pai viesse me ver. Ela não deixava. E quando meu pai vinha me ver, ela fazia escândalo, batia nele, avançava nele. O que ele fez foi errado, pessoal, foi muito errado. Infidelidade eu não concordo. Não concordo mesmo com isso. Se casou, casou. Seja fiel e respeite a pessoa que está com você. Se não for para ser fiel, então não case. Não case, não namore, fique solteiro. E o que acontece? Mas, o que eu quero dizer, pessoal, a falha que ele cometeu foi com ela. Não foi contra os filhos. Então, o meu pai não conseguia ver a mim e a minha irmã por causa dessa situação toda. Toda vez que ele nos via, que tentava me ver, a minha mãe fazia barraco e batia nele. Avançava nele, rasgava a roupa, quebrava para-brisa de carro, borderline, pessoal, assim, ó, doideira total. E o que acontece? As visitas, elas foram minguando até o ponto que eu já não via mais o meu pai, pessoal. E o que a minha mãe dizia? Teu pai não quer te ver, teu pai te trocou por outra família, ele não quer mais saber de você, e papapá. Só que o que acontece, caras? Escondido, o meu pai ia me ver na escola que eu estudava. Ele conversava com as professoras não contavam para minha mãe. E às vezes o meu pai, ele não podia me levar roupa, ele não podia me levar presentes. Porque se ele me levasse um presente, como que eu ia chegar em casa com esse presente? Vocês entendem? Não dá. A minha mãe ia perguntar
E uma vez eu falei pra ela, caras, que o meu pai me encontrou escondido e ela me bateu. Eu não sei até hoje por que que eu apanhei. Eu tinha ali meus 10 anos de idade, eu apanhei muito por causa disso. Enfim, e então meu pai ele começou a levar bombons pra mim. Ele levava caixa de bombom. Como eu não aguentava comer sozinho aquele bombom, eu dividia com a professora ou com a diretora da escola, certo, caras? Então era essa a maneira, mas ele não conseguia me ver sempre. Só que chegou uma época que ele também não foi mais me ver, né, caras? Não foi mais me ver. Mas o que que eu quero dizer com isso, caras? A falta da presença paterna dentro do lar é diferente. O que que acontece? Não adianta você só ter o pai e ver ele se você não tem convívio. E o convívio com meu pai era saudável. Ele me ensinava a fazer coisas de homem, mesmo ali aos 10 anos de idade, a pegar um martelo, a pregar um prego, porque meu pai ele entendia tudo de construção civil, menos da parte de carpintaria, né? Mas na parte de construção civil, sentar um tijolo, fazer um reboco, todas essas coisas ele dominava, ele era muito bom nisso, mas não era a profissão dele. E o que que acontece? A presença dele era muito positiva dentro do lar. O meu pai era um homem que ele não era disciplinador através do castigo, ele disciplinava através da conversa e ele passava muito respeito na hora dessa conversa. Então, normalmente, eu ouvia o que ele dizia e obedecia. A minha mãe já era diferente, a minha mãe era bateda, era disciplina através de surra, certo? Eram coisas diferentes. E a presença de um pai, de um homem, ela passa segurança aos filhos, né? Ao rapaz, ao moço, ao menino, né? E também... Tocou o telefone aqui bem na hora, pessoal. E o que acontece? Passa também a segurança para a menina, no caso. E olha que interessante, pessoal. A falta da presença paterna levou a minha irmã a buscar figuras mais velhas, figuras masculinas mais velhas. Então a minha irmã, com 18 anos de idade, ela namorava cara de 35, 38 anos, até 40. Ela apareceu em casa uma vez com cara de 40 anos de idade. Gente, isso tudo era para suprir a presença do pai. Não sejamos bobos, ingênuos nisso. Só que o que acontece, cara? Bem numa época que é primordial para o menino ali com uns 10 anos de idade, meu pai foi embora de casa, então eu não tive mais aquela influência dentro do lar. Você não tem mais uns conselhos que só um homem, só um pai dá para um filho. E o que acontece, caras? Na época da escola, eu era da turma dos mais espertos, digamos assim. Eu tirava boas notas, não é que eu sentasse bem na frente, mas eu tirava boas notas. Ainda assim, eu era um cara que conversava bastante em sala de aula, me comunicava muito bem com todos, mas eu era da turma de 80 para cima, 90, 100. As minhas notas sempre foram muito boas. E o que acontece? Tem uma galera que não gosta disso. Daí você é nerd e tal. E essa galera começou a me bater, eu não me defendia deles, porque o que a minha mãe dizia? Que se eu brigasse na escola, eu apanhava em casa. E a minha mãe, ela batia mesmo, entendeu, cara? Então eu pensava assim, cara, se eu brigar na escola, eu vou apanhar muito em casa. Então eu vou ficar na minha aqui, deixa esses caras me bater e tá tranquilo. O pensamento era esse, porque eu tinha muito medo dela, entendeu, caras? Só que o que ocorre, gente? Aí vem algo interessante, que não são poucos os casos que isso acontece. A minha mãe, ela conheceu um homem ali quando eu tinha de 11 anos e meio para 12 anos de idade. Ela conheceu um homem e ele era pintor. E olha que interessante, caras. Ele era pintor, só que ele tinha dotação. Ele era super dotado. Ele fazia contas de cabeça na hora. O cara entendia de matemática avançada, tudo. Mas o cara era pintor. Por quê?
Porque não tinha escola para ele na época e porque ele era de família muito simples, então não investiram nele. Mas era um cara de inteligência absurda, meus irmãos, absurda. E a minha mãe começou a namorar esse cara, começou a namorar ele. E ele era muito engraçado. Meus velhos, pensem que eu chorava rindo com o cara. O cara era um comediante. Ele fazia ele fazia umas piadas que não, olha, que saía na hora assim, ó, da cabeça do cara. E o que acontece? Eu comecei a sentir certa segurança nele, porque ele me falava algumas coisas diferentes do que a minha mãe me dizia. Eu lembro que uma vez um rapaz, um cara mais velho, bateu em mim na escola e eu, em casa, eu contei só pra ele. Eu não contei pra minha mãe. Não contei pra minha mãe. O que ele fez? Ele foi na escola e resolveu a situação. O cara não mexeu mais comigo. Só que o que ele me disse? Ele dizia assim, ó: eu não vou mais fazer isso de novo. Tu tem que te defender. Tu tem que dar teu jeito. E o que acontece? Ele pegou e contou a situação pra minha mãe. E ele falou, ó, esse menino ele tem que aprender a se defender, porque os outros guri vão dar nele na escola, vão bater nele. Porque o que acontece, pessoal, que eu fui entender hoje em dia, isso é biologia humana e psicologia. A fraqueza atrai a agressividade. Se você for uma pessoa fraca e retraída, você vai atrair pessoas agressivas. Você vai atrair gente agressiva para sua vida. Gente que vai lhe agredir, ou fisicamente ou psicologicamente. Por isso que caras, às vezes, que são muito fracos, atraem mulheres que têm uma personalidade muito forte e que são abusadoras. E vice-versa. O inverso acontece bastante também. Mulheres que são muito fracas de personalidade atraem caras abusadores. Seja questão de violência, ou a violência física, ou o abuso psicológico. Violência psicológica, né, que tá todo mundo falando aí. Isso acontece, pessoal. Essa lei aí vai dar margem para muita mulher mentirosa fazer falsa denúncia justamente contra caras que não fazem a violência psicológica. Porque o cara que realmente faz a violência psicológica e que fazem violência física contra as mulheres, esses caras elas não vão denunciar, elas têm medo desses caras, porque esses caras vão matar elas. Aí é que tá. Então o que acontece? Esse cara, ele começou a me dar umas red pills assim muito interessantes. E ele me ensinou a me defender na escola. Falou que ele me chamava de filhotão. E aí foi por uma abreviação, fiotão. Ele me chamava, ô fiotão, de filhote, sabe? Porque ele me pegou como filho, esse cara. Ele me assumiu como filho mesmo. E ele virou um pai na minha vida. Ele virou o pai que me abandonou, no caso. E ele falou, cara, quando chegar na escola, quando um cara mexer contigo, é melhor tu pedir perdão ou do que ser perdoado. Ele falava alguma coisa nesse sentido, não lembro muito bem. Eu sei que o que ele queria dizer, quando um guri mexer contigo na escola, dá um soco bem no meio da cara, não dá chute, não tenta imobilizar o cara, porque a gurizada, quando briga, quando são menores, às vezes tem medo de dar um soco na cara, de machucar. Ele falou, cara, bate pra arrebentar a cara do sujeito. Se o cara cair no chão, tu já emenda mais um chute no louco deitado, pra ele nunca mais mexer contigo de novo. Tu vai te incomodar, cara. Tu vai assinar advertência, tu vai ser chamado na direção, vão ligar pra tua mãe, tua mãe vai na escola, tua mãe vai te surrar de repente, pode ser, cara, mas a questão é a seguinte, tu é homem, cara, tu é digno, tu não pode apanhar e ficar quieto. Cara, dito e feito, fiquei na minha, eu sempre fui um cara de paz. Eu tenho conhecimento hoje básico de arte marcial, jiu-jitsu, sou um praticante de jiu-jitsu, não sou um lutador de jiu-jitsu, tá, gente? Existe diferença, eu sou um praticante, eu sou um cara da paz, não gosto de briga, não gosto de violência. Já tive que me envolver em situações de violência por causa de terceiros, para ajudar terceiros, defender terceiros. Mas eu sou um cara que eu fujo de confusão, não gosto de confusão. É estressante. Mas o que acontece? Na escola teve um rapaz no futebol que eu dei um chapéu nele. Eu jogava bola muito bem,
Eu ainda jogo direitinho hoje, mas eu não driblo mais. Já tô com 36 anos, né, caras? Eu pego a bola, eu procuro um parceiro e eu toco. Tento botar um parceiro na cara do gol. Isso é o que eu tento fazer. Eu sou burocrático hoje em dia para jogar bola. Não tenho mais arrancada. Então o que acontece? Dei um chapéu no cara. O cara não gostou. O cara me deu um chute. No que o cara me deu um chute, cara, eu dei-lhe um soco tão firme na cara do sujeito que ele já caiu desacordado. Não é porque o soco foi forte, pessoal, mas é porque pegou certo. Hoje, com conhecimento de arte marcial, eu entendi que o soco ele não foi forte, mas ele pegou certo. E o cara já caiu. No que o cara caiu, eu nem pensei, gente. Já peguei e chutei o cara no estômago. E aí, eu não estou incentivando aqui violência, tá, pessoal? Eu estou contando um relato. Um relato não, perdão. Estou contando um fato que aconteceu comigo. Caras, é óbvio que deu problema. Deu problema pra caramba. Minha mãe foi chamada na escola. Houve mais uma segunda ocasião. Me envolvi em mais uma briga e novamente eu nocauteei o cara. Resultado, os caras que outrora foram meus perseguidores, meus irmãos, se tornaram meus amigos, porque eles já não enxergavam mais fraqueza em mim. Eles não enxergavam mais a fraqueza. Então eles queriam que eu fizesse, inclusive, parte do bando. É o dito comportamento de manada, né, pessoal? E que isso funciona muito, principalmente na adolescência. O comportamento de manada na adolescência, ele é poderosíssimo, ele funciona muito. Mas, caras, eu andei um pouco com esses sujeitos, mas não era muito a minha vibe. Eu não gostava muito. Eu gostava mais das coisas nerds. Claro, além de jogar uma bolinha, mas eu gostava de jogar um videogame, gostava de futebol de botão, gostava de fazer casinha no mato, essas coisas. E esse padrasto que eu tive, pessoal, que na verdade foi o meu pai, é um cara que me ensinou a pescar, né, que me ensinou a eu me virar no mato, se eu me perder no mato, ele me ensinou, fazer casinha no mato, a acampar, a limpar um peixe. Eu tinha nojinho, um peixe, que nojento. Não, cara, peguei gosto. Pega ali uma faca boa, arranca a cabeça do peixe, puxa espinhaça, arranca os buchos do peixe, limpa o peixe, faz um filezinho. Não vou dizer que é uma maravilha ficar limpando peixe, mas eu não vejo mais problema hoje em dia. E na época ele me ensinou tudo isso. Me ensinou a nadar, né, me levou para acampar com ele, com os amigos dele, à beira de rio, à beira de lagos. E então a gente pescava muito, muito, muito. E no futebol, pessoal, o que acontece? Nos jogos de brincadeira, nos horários de futebol, eu jogava muito bem. Quando chegava em campeonatos, eu ficava com medo de jogar, porque eu ficava muito nervoso com todo aquele ambiente que te circunda, aquela competição, aquilo me deixava em pânico. Eu pegava a bola, caras, eu ficava com medo. Eu perdia a bola, eu errava um drible, eu errava um passe. E eu lembro, pessoal, o que acontece? Ele pegou e trabalhou o que como eu posso dizer, os coaches usam a palavra mindset. Hoje em dia, ele falou, não, cara, eles faziam outra coisa. Você vai entrar no campo, cara, tu tem que imaginar que tu é um trator, cara. Quando tu tiver com a bola no pé, ela é tua. Se outro cara chegar pra tirar ela de ti, é como se tu tem que proteger ela com o teu corpo, porque tu é um cara grande. E esse cara, ele tem que bater em ti e ele tem que cair de volta. Ele não pode te derrubar. Então você tem que ir correndo e atropelando, derrubando os caras. O que acontece, irmãos? Quando você recebe essa informação, o seu cérebro, ele começa a mandar essa informação, essa mensagem pro teu corpo. E realmente acontece. Às vezes tu não precisa nem ser um cara forte, mas você começa a correr com a bola, você corre firme e você vai atropelando. Realmente a coisa funciona. Ele falou, cara, toma pra ti a posição de dono do time. Tu tem que pegar a bola, tu tem que botar a bola onde é que tu quer, tu que vai comandar o time, puxa pra ti isso daí, tu é um líder.
Esse cara, ele falava essas coisas pra mim, ele me dava essas palavras de incentivo, meus irmãos. E eu pegava isso e eu botava pra fuder. E dava certo. Resumindo, ele e a minha mãe chegaram a noivar e eles permaneceram juntos até os meus 18 anos de idade. Por que eles não permaneceram juntos, pessoal? Porque a minha mãe, ela era uma pessoa extremamente chata na época, e ele não aguentou ela. Ele não aguentou e foi embora. E pasmem, irmãos, eu quase fui embora com ele. Quando ele foi embora, que não tinha mais, gente, eu tava do lado dele, a minha irmã tava do lado dele, porque a minha mãe era uma pessoa impossível de aguentar. O cara não podia fazer nada. Chegou num ponto, cara, que ele queria jogar a bolinha dele, a minha mãe não deixava. O cara queria ir numa pescaria, ela não deixava, não gostava. Ela queria que ele trabalhasse, saísse cedo do trabalho e cedo já estivesse em casa com ela. Dependência emocional, cuidado, fuja de mulheres assim. Fujam, fujam, fujam. E ali o que acontece, pessoal? Eu sei que de repente a maioria de nós, rapazes, não tiveram sorte. Tiveram rodízio de padrastos muito violentos e não deu sorte. Mas eu posso dizer uma coisa. Eu tive sorte. Esse cara foi o meu pai de verdade. E infelizmente, pessoal, um tempo depois que ele e a minha mãe se separaram, ele faleceu. Ele era epilético. Deu um ataque epilético nele e ele caiu dentro de um lago. Ele estava pescando, né? Eu me emociono até de falar sobre isso, porque eu o amei como um pai que eu não tive, o pai que me abandonou. E ele morreu fazendo aquilo que ele mais gostava, que era participar de uma pescaria. Certamente, se eu estivesse junto no momento, ele não teria morrido, porque eu sei nadar muito bem, até porque ele mesmo havia me ensinado, e eu o teria salvo. Já fiz 4 salvamentos de pessoas se afogando. Não sei se foi Deus que me colocou naquele lugar, naquele momento, mas já fiz 4 salvamentos, mas infelizmente eu não pude fazer o dele, porque eu não estava junto. Se eu estivesse junto, ele não teria morrido. Mas veja que estranho, caras, ou que interessante, mesmo ele e minha mãe não estando mais juntos, ele ainda fazia de tudo para me ver, me encontrar na rua e tudo mais. Tentou manter amizade com a minha mãe, porque ele ainda gostava da minha mãe, caras. Ele gostava da minha mãe e a minha mãe gostava dele. É que realmente não dava. Ela era uma pessoa totalmente castradora e o cara não podia ser feliz. Se ele fosse feliz, é como se aquilo incomodasse a minha mãe. Então, o que acontece, pessoal? Vejam a importância da figura paterna na vida de um garoto. Esse cara, ele me ensinou coisas, ele me ensinou a ser homem. Agora, imagine se eu fosse criado só pela minha mãe, caras. Eu teria sido um cara castrado, porque ela era do tipo castradora. E esse cara, ele entrou na minha vida ali dos meus 11 anos e meio de idade, quase 12, até os meus 18, é o período que o cara aprende a ser macho. É o momento da história da vida de um adolescente que ele começa a ter autonomia. E esse cara, ele me ensinou lições valiosíssimas. Eu comecei a trabalhar, foi com ele. Ele que arrumou emprego para mim. Ele me levava junto com ele para trabalhar. Ele era pintor, então ele me ensinou a lavar a casa. Antes de você pintar uma casa, você lava ela. Então eu lavava a casa com o lava-jato, deixava a casa bem limpa. E aí eu dava a primeira demão de tinta também, e ele vinha e dava a segunda mão de tinta e o arremate, que daí tem que ter um toque mais profissional, né, pessoal? Então, enquanto ele estava dando já a segunda demão de tinta na casa e fazendo arremate, eu já estava indo para outra casa. Eu já estava indo lavar outra casa, dar a primeira demão de tinta em outra casa, tudo que ele me ensinou o valor do trabalho. Esse vídeo é uma homenagem que eu faço para ele. O meu pai também já faleceu, viu, pessoal? Mas quando meu pai faleceu, eu não fiquei sentido. Era como se um vizinho tivesse morrido.
Mas quando este homem morreu, esse homem que foi meu padrasto e que foi meu pai de verdade, quando ele morreu, eu realmente fiquei muito triste, porque aonde ele ia, meus irmãos, ele dizia que era o meu pai, e eu tinha orgulho de dizer que era seu filho. Esse é o meu relato de hoje, cavalheiros. Força!